Um comunicado da Organização das Nações Unidas, a ONU, chamou a atenção de todo mundo, porque colocou que a população, o número de habitantes do planeta Terra, chegou à marca de 8 bilhões de habitantes. Ela vem num crescente e uma diminuição dos intervalos de bilhão em bilhão. A criança, ou recém-nascido, numa alusão ao número que chegou de 8 bilhões, ela pode ter nascido sob duas situações. Pode ter nascido num dos 8 países que estão com uma explosão demográfica, como é o caso da Índia, que vai superar a China proximamente, e talvez em condições precárias. A mãe solitária, daqui a pouco num barraco, sem pré-natal, e esta criança terá dificuldades, inclusive, de sobreviver, porque ainda temos no mundo, em algumas regiões, a mortalidade infantil muito alta. E o futuro desta criança, ela é uma incógnita. Nós não sabemos o que vai acontecer com ela. Por outro lado, esta criança também pode ter nascido num dos 61 países que estão com a diminuição da sua população. E esta mãe e este filho, desde a concepção, tiveram todos os cuidados. O parto foi realizado em condições favoráveis, com profissionais, todas as condições do pós-parto, vacinas, medicamentos, alimentos, enfim, usufruindo de baixas taxas, tanto de mortalidade infantil quanto de mortalidade materna. O futuro desta criança é um futuro promissor, porque ela vai estar amparada por vários benefícios sociais em função da sua condição social, sua condição econômica, enfim. Mas tem um outro elemento que esses 8 bilhões de habitantes da Terra também nos colocam, que é o fato de nós termos um paradoxo. Ao mesmo tempo que algumas nações, 8 é o número neste momento, terão explosão demográfica, ou seja, aumentarão as suas populações, por outro lado nós temos 61 países, basicamente na Europa e nas Américas, de que terão a redução da população. E aí nós temos o quadro que é justamente de dificuldades sob um outro aspecto, que é a falta de mão de obra e um acréscimo muito grande de dependentes da previdência, de assistência e da saúde. Mas o que aconteceu com o nosso país é que nós perdemos uma definição que é dada por quem trabalha com demografia, que é perdemos o bônus demográfico. O que é isto? É o período em que nós temos uma população ativa, ou seja, de adultos, jovens e adultos de maneira geral, superior em números ao número de idosos e de crianças. Nós perdemos isso por quê? Porque isso favorece a produção. E hoje nós vamos começar, hoje e a partir de então, começamos a sentir a definição que tem, que se chama de ônus demográfico, que é o quê? É justamente o quadro que está se apresentando, e já existe em muitos países, que é de nós termos um número maior de pessoas idosas em relação ao número de jovens e de adultos. Os caminhos para ambas as situações, elas são extremamente preocupantes e complicadas, digamos assim, porque elas requerem reformas profundas. No caso do mundo, há que os países mais ricos, eles acenarem com propostas e com intenções e com efetivação, melhor, dessas intenções, de ser solidários com os países mais pobres. Então não dá para perder tempo. E não é uma questão só do Estado, só dos governos, é uma questão de toda a sociedade. Cada um e todos fazendo para que tenhamos, nos próximos anos e para as futuras gerações, um país bom para se viver, com uma economia sustentável
e em condições de avançar para que se diminuam todas as diferenças gritantes que nós temos. E que as crianças que nasçam, elas possam ter o mínimo de condições de usufruírem de uma vida digna. Boa tarde.